Quero continuar a sonhar com toda essa gente, com todo esse povo que se faz novo na caminhada da vida. Jamais duvida, acredita e se faz com coragem. Doce viagem no tempo que tão distante ficou. Parece que foi ontem, lembra? Aquele sorriso, num momento tão preciso. Aquele abraço, doce afago. Tão simples, se compara à beleza da flor. Quanta esperança, quanto amor. Os primeiros passos dessa comunidade, quantas reuniões, caminhadas e orações. A doação do terreno, quanta alegria. As primeiras celebrações, a primeira catequese, os primeiros tijolos da construção, a chegada dos filhos da caridade, homens do povo, para o povo e com o povo. Ah, eu não quero chorar, mas com saudade eu posso lembrar. O que me importa se uma lágrima insistir em derramar? Até porque tanto trabalho com amor, doce amar. Por aqui tantas pessoas, quantas transformações, tantas emoções e quanta fé. Não posso deixar de dizer, aplaudindo de pé, as tantas mãos que fincaram essa história em tantos corações. Vale a pena dizer, essa história não se fez de nomes, mas de cada ser que doou sua vida, seu tempo e sua história, para escrever essa caminhada de muita fé. 50 anos e outros tantos 50 iremos escrever, para que o reino de Deus se faça viver. E a gente começou assim, do nada mesmo. Mas graças a Deus, hoje a gente vê o tamanho da igreja, a participação do pessoal, a gente é muito feliz com isso aí, principalmente eu sou a pessoa mais feliz da vida. Porque eu vim começar isso aqui do nada. E hoje vejo como é que está. A vontade do povo era tão grande que você veja bem que não é fácil você caminhar todo dia depois do cansaço de trabalho durante o dia e caminhar de pé daqui até Vila Guarani. Tudo, né? Tudo para mim. A Igreja São Geraldo é tudo para mim. Eu largo de fazer muita coisa pela Igreja São Geraldo. Estou aqui há muitos anos, me casei aqui. Minhas crianças foram batizadas, crismadas, tudo aqui. Paróquia São Geraldo, para mim, é tudo. Eu aprendi muitas coisas sobre Deus e é um pedaço da minha casa, a minha história. A Paróquia São Geraldo é para mim tudo. Onde eu criei meu filho, onde eu vivo a minha vida, a minha doação, a minha partilha. A Paróquia São Geraldo para mim é a presença viva de Deus no meu coração. Bom, a Paróquia São Geraldo ela é minha vida, porque eu fiz catecismo e fiz crisma aqui, com essas pessoas maravilhosas ao redor, e para mim ela é muito importante. Para mim significa muita coisa na minha vida, porque agora eu vejo que a igreja é um complemento para mim. Tudo que eu faço, eu penso em Deus, penso na igreja. A primeira missa foi celebrada pelo padre José Cardoso na paróquia de Santa Cruz, no dia do lançamento da pedra fundamental, dia 29 de junho de 1963. Exatamente hoje faz 50 anos que foi lançada a pedra fundamental. 50 anos, foi em 1963, conforme a história, então hoje é bodas de ouro, né, do lançamento. Isso é uma data histórica, né? 50 anos que foi lançada a pedra fundamental e nós estamos aqui. 50 anos depois, isso significa dizer que a pedra foi bem lançada, que a semente foi bem lançada, foi bem cuidada e gerou muitos frutos. Que bom! Está registrado também quando chegou o Padre Roberto aqui, que foi na véspera do aniversário dele, no dia 12 de fevereiro de 71, de 1971. Em 1972, no dia 14 de setembro, foi quando aqui se tornou paróquia, já com o Padre Roberto.
E lendo aqui os registros do livro Tombo, o filho da Caridade, foi com os Filhos da Caridade que começou toda essa organização de pastorais, a preocupação em organizar o povo, as pastorais, preocupação com realmente que o leigo tivesse voz e vez. Está muito aqui, fala bastante aqui, ó. O padre Roberto queria formar uma comunidade com a participação de todos. Por isso, ele incentivou todos os movimentos da comunidade, principalmente os grupos de casais da Ação Católica Operária, a Associação das Donas de Casa. Ele organizava dias de estudo, retiros, passeios, piqueniques, e um núcleo bem forte de casais começava a existir. A irradiação dele era tão grande que atraiu muita gente até então afastada da igreja. Então, lendo aqui, assim, tudo que já existia se tornou mais forte, né, a partir da organização, do sentido, né, das pastorais e tudo mais, com o Padre Roberto. No dia 28 de julho de 1964, foi inaugurada a capela e feita a bênção das imagens de São Pedro e São Geraldo por Sua Excelência Reverendíssimo Dom Jorge Marques de Oliveira, Bispo de Santo André. O celebrante da missa foi o Reverendo Padre Ideobrando. Foi feito 6 primeira comunhão e 3 batizados. Então, 29 de julho de 64, a bênção da capela por Dom Jorge. Depois, não vou pensar que tinha uma missa todos os domingos. Não tinha. E a dificuldade era para encontrar um padre que pudesse celebrar. Então, o padre Picon saiu nessa época e chegou o padre Hildebrando, que ainda está vivo, que mora em Santo André, que assumiu Nossa Senhora das Graças da Vila Maitá. Ele vinha de vez em quando, e foi um padre que foi ordenado mais ou menos naquela época, que era o Luiz Ravazio, e ele vinha celebrar aqui de vez em quando. Em 61, por exemplo, cheguei com o Padre Pedro em Santa Teresinha. Em 64, chegou conosco o Padre Roberto. E o bairro de Santa Teresinha era muito pobre, mas ele começou a melhorar. E quando foi o ano de 70, nós 3 fomos falar com Dom Jorge, dizendo que já tinha chegado o momento de devolver a paróquia Santa Teresinha para um padre da diocese e nós assumir paróquias em bairros mais da periferia. Aí, conversando com Dom Jorge, o padre Hildebrando tinha pedido a Dom Jorge de mandar um padre residente aqui na Guaraciaba. E o padre Roberto se prontificou para vir aqui. Ele chegou no dia do aniversário dele, no dia 12 de fevereiro de 1971. Isso tem certeza absoluta. E no dia seguinte fazia aniversário a Elizabeth de Afélia e fizeram uma festinha para colher junto os dois juntos. Depois sempre fazia aniversário dos dois juntos. E então o padre Roberto chegou e o Vicente Rosa construiu uma barraca de madeira para ele morar aqui. E ele saiu em setembro de 77 a marcar. E a força do padre Roberto e de mais outras pessoas era tão forte que a igreja não cabia o pessoal que vinha para assistir missa no domingo, tinha 2 missas, não cabia. Ficava a gente lá fora, e quando tinha, todo ano tinha quermesse, então aí explodia no norte também. Era uma coisa muito boa, era muito frequentado, muito aplaudido, e era mais
maravilhoso. E as águas maravilha quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Vai só, vamos lá. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Começou a se formar nessa vinda do Roberto também o primeiro grupo de jovens aqui na Igreja de São Geral, que eu participei. Maria do Carmo participou, veio um pouquinho depois. No grupo de jovens tinha um pessoal mais politizado que achava que o grupo de jovens não tinha que ficar preocupado com a igreja. E um grupo que defendia que não, a gente tem que participar da construção da igreja. E aí teve um pau tremendo aqui numa reunião no domingo à tarde. Algumas pessoas acabaram saindo do grupo por conta disso, Zeca, Maria, não concordavam que a gente fosse trabalhar. E aí a gente se rebelou e fomos trabalhar na construção da igreja. E tinha também um jovem que também gostava de fazer mais a parte da quermesse, do teatro, que era o grupo Geração. Então quem conheceu esse grupo também era um momento forte aqui na igreja. E marcou muito. E a gente aprendeu que precisava lutar por transporte, por melhorias no esgoto, creches. Foi muitas lutas que aconteceu aqui no nosso bairro. A juventude ela sempre esteve presente, e essa presença da juventude foi muito marcante. Por quê? Porque nós temos muitos jovens desde aquela época, atuantes hoje dentro da igreja, atuantes nas comunidades, não temos só a Paróquia São Geraldo, tem as capelas também tem sempre os jovens daquela época fazendo participação dentro das pastorais, dentro das liturgias, enfim. A juventude na São Geraldo sempre foi muito presente, muito ativa, muito participativa. E por volta dos anos 70, 69, 70, que aí decidiu que a capela não comportava mais o tanto de católicos. E que aí começaria a construção da São Geraldo voltada para Queiroz Filho. Começou a construção lá, mas a capela não tinha sido desmanchada, que é onde a gente está hoje, né, o salão. É uma muito grande alegria de conversar um pouco com vocês. Cheguei no Brasil nos anos 60 e depois de estar presente em Santa Teresinha, Santo André, eu cheguei na paróquia de São Geraldo. Havia uma pequena igreja, capela, e foi o povo do bairro de São Geraldo que construiu a igreja. E foi com muito entusiasmo. Quando eu fiquei com vocês, eu celebrei muitas missas, batismo, casamentos. Eu trabalhei com as catequistas e também eu fiz muitas visitas no bairro para encontrar todas as famílias. E também eu tinha com mulheres fundado uma organização que se chama as Donas de Casa.
Eu cuidei muito na Diocese de Santo André deste movimento das donas de casa. Mais uma vez, eu quero muito agradecer a todos vocês. Eu espero que vocês estão com saúde do corpo e da alma. Eu desejo bastante felicidade para vocês e talvez até logo abraço para vocês. Não devemos esquecer que os anos 78, 79 e 80 foram os anos mais importantes para a história da classe operária no Brasil. As greves, as lutas operárias, foi na época da ditadura militar. Em 1º de maio de 80, a cidade de São Bernardo, que celebrava o Dia do Trabalhador, foi ocupado pelo exército, proibindo que o povo pudesse sair nas ruas, como fazia todos os dias para ir na Vila Euclides. O Lula estava preso naquela época, era dirigente sindical. Era um clima que a gente não imagina mais hoje. Quando eu cheguei aqui, em setembro de 80, foi exatamente nessa fase. Então tinha os movimentos operários que estavam perseguidos pela ditadura e tinha a Associação das Donas de Casa. Havia muitas coisas, mas muitas coisas escondidas, porque o pessoal não tinha liberdade para fazer as coisas no ar livre. Então eu comecei, claro que tinha todo o serviço paroquial, as missas, batizados, casamentos, encomendações, catequese, grupo de jovens, grupo de perseverantes. E tinha esse esforço de acompanhar a luta dos trabalhadores. E a ditadura militar foi um dos fatores que deixou o padre Roberto um pouco deprimido, desanimado, vamos dizer. Tinha também o nascimento da pastora operária, que nasceu por volta de 75, então em 80 ela já estava bem formada. Tinha as comunidades eclesiais de base, que começaram em Natal, no Rio Grande do Norte, depois em Vitória, no estado de Espírito Santo, e depois se espalharam para todo o Brasil, e começaram aqui também. Eu diria que é uma história santa, a história do povo de Deus que continua a sua caminhada. No tempo de Moisés, o povo caminhou 40 anos no deserto. Hoje, esse mesmo povo de Deus continua. O que nós encontramos aqui de generosidade, de doação da parte das famílias do bairro, é uma coisa incrível. Sempre tinha pessoas dispostas a ajudar. Hoje, a gente olha o passado, fica admirado de ver como tudo isso foi construído pelo sacrifício das pessoas. E o Padre Maom é que trouxe bem essa novidade que era a série. Daí falava muito mesmo. Os cantos que a gente cantava nas missas, os encontros que a gente fazia, a dona Eunice está ali, ela também lembra, a gente ia em muitos encontros.
Bem, eu cheguei na São Geraldo no ano 1980, junto com o Padre Maon. Eu vinha para ajudá-lo no nosso trabalho pastoral, como vigário, e cuidando da formação dos filhos da caridade. Naquela época tinha um grupo de jovens bem grande mesmo, tinha até 80 jovens. Foi um tempo muito bom em termos de pastoral da juventude, uma pastoral da juventude que queria ficar bem presente na vida do povo. Tinha trabalho de alfabetização, visitar hospitais, passeios também, e festas, evidentemente. Uma pastoral da juventude bastante organizada e bastante estruturada no aspecto regional. Desde o início me interessei pela catequese, continuei sempre na catequese e ainda hoje fico interessado, muito mobilizado com isso. Então, o trabalho da pastoral das favelas consistia em ajudar o povo a ficar no lugar. Eventualmente, aconteceu algumas vezes ficar lá quando a polícia vinha para retirar o pessoal. E também, como o pessoal estava chegando, então tinha que também reivindicar na prefeitura a luz, a água e também organizar a comissão dos moradores. Trabalho de evangelização que se fazia naquele momento junto com esta pastoral das favelas. Consistia em celebrações que nós fazíamos de vez em quando no lugar da favela mesmo. Favela, catequese e jovens. Foram os meus três pastorais que eu mais acompanhei naquela época. A minha preocupação como pároco era de trabalhar bem com o conselho. O conselho constituído pelos membros das pastorais, pelos responsáveis, muitas vezes coordenadores da pastoral. Isso para que tivesse uma boa informação na paróquia, para que tudo saiba o que se fazia nas demais paróquias, nas demais pastorais. Eu cheguei, depois o Padre Maon saiu e fiquei no lugar dele, e quando eu saí em 2000 para assumir uma responsabilidade no instituto na França, eu saía daqui, não sabia se ia voltar, por sinal, mas eu saía daqui com praticamente a convicção de ter vivido uma boa experiência, né, no meio deste povo querido mesmo. Fiquei muito contente mesmo. Nada é perfeito, evidentemente, mas fiquei contente de ter vivido esse tempo de pastoral na paróquia de São Geraldo. Uma comunidade deve ser fraterna, senão não é uma comunidade de Jesus Cristo. É uma ONG que faz algumas coisas boas, outras menos bem, mas enfim. E não é a comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus deve ser uma comunidade fraterna. O carisma é o mesmo, quer dizer, o nosso objetivo e no fundo é o mesmo, só que as nossas psicologias, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de relacionar, de organizar as coisas é diferente. E isso é bom também, porque na comunidade tem todo tipo de personalidades, de espiritualidades também, e cada uma delas tem que receber uma luz, um apoio, né, que ela vai acolher e entender. A comunidade de São Geraldo se beneficiou, né, de ter vários padres passando durante este tempo todo. Em primeiro lugar, aprofundar cada vez mais essa relação pessoal com Jesus. É uma questão de espiritualidade. Na luz do Evangelho, evidentemente, também na contemplação de tantos profetas que seguiram Jesus, que ofereceram uma resposta para o mundo, enfim, e trabalhando essa relação pessoal com Jesus sempre. E a segunda, nunca deixar de se perguntar como eu sou sinal do reino no mundo de hoje. E o que eu faço para que esse reino venha realmente no meio de nós. Isso supõe, portanto, uma prática da fé, a colocação em prática da fé. Que a nossa fé seja algo encarnado. Aqui eu vivi meus primeiros votos, onde o tema era
quero ser filho para ser irmão. No dia 22 de maio de 1999, aqui nesta igreja, onde com muito frio, mas com muito calor do Espírito, eu dei o meu sim à igreja. O Alfredo é um grande exemplo de pastor, e ele que foi um dos que acreditou mesmo na minha vocação desde o início. E como a gente entender toda essa ressurreição dele nesse Dia dos Pais na eternidade. O ano de 2000 foi o ano que eu diria mais difícil para mim, né? Logo no começo. Era uma paróquia com 30 anos dos padres franceses. E depois veio um nordestino lá de Pernambuco querer um pouco mudar um pouco toda uma caminhada, toda uma questão. Então isso foi um grande desafio para mim. Mas aos poucos a gente foi se conquistando, foi se lapidando. E eu vi que depois de 3 anos do meu sacerdote que estava aqui, eu fui cada vez mais aprendendo com essa paróquia. Que essa paróquia é que pôde me lapidar e me fazer o pastor que estou sendo hoje. Eu acho que essa paróquia, com certeza, com as alegrias e os desafios que aqui eu tive, com certeza é que me faz assumir as diversidades do mundo da missão de hoje. Logo no início, quando o Roberto esteve aqui, do ir ao encontro do povo, do fazer construir essa igreja, teve no tempo do Maom a maneira de estar nessa questão social, de estar nessa questão de... Teve a maneira, o Miguel, quando vem com toda a criatividade, seja nas celebrações, seja nas riquezas de pastorais, na questão. Vim eu agora com essa questão de obras, eu fazer aquilo que ele já tinha programado, porque não tem nada com a minha programação. Então tudo a gente dá continuidade, porque a gente não pode esquecer que são filhos da caridade. Então nós estamos aqui para dar continuidade. E agora vem os nossos irmãos que estão aí, que vão também fazer essa continuidade. E quando eu saí aqui eu tenho muita clareza, a missão continua. Então, ela seja com quem quer que seja, ela vai continuar. Então a missão não para. Eu sempre digo, eu não fiz a igreja, não renovei a igreja, foi o povo, foi todo esse povo que acreditou e que caminhou comigo para que a gente pudesse deixar a casa de Deus, não a casa que o Félix gostaria, mas a casa que Deus merece. Não fazer a coisa pelo padre Félix, ou pelo padre Maom, ou pelo padre Roberto, ou pelo padre Miguel, pelos padres que passaram, mas sim, a igreja continua, então é pelo Cristo que eu estou aqui. Aí comecei a fazer mesmo essas obras, incentivar o conselho administrativo, incentivar todo o pessoal nas campanhas. Então eu acho que foi um tempo muito rico, eu diria, me fez aprender. Quando a gente tinha os desafios e quando a gente batia o pé para fazer aquela questão, então as pessoas que estavam ali acreditando. Então a gente precisa, sabemos que a nossa crença maior é em Deus, mas na coisa prática você precisa ter pessoas que possam dizer, olha, eu estou aqui para dar esse apoio, estou aqui para dar essa caminhada. Então acho que a gente também precisa disso. Então isso para mim é fundamental. O padre não caminha sozinho. Quando uma pessoa falava, olha padre, eu queria que essa igreja ela tivesse um rosto também da nossa igreja lá do interior, que foi a chegada do sino. Então acho que essa chegada eu tenho com o Marco a emoção de pessoas como Dona Geralda, Dona Luísa, com tantas outras pessoas que foram os alicerces. Tá? Tantas outras pessoas que a gente não vai enumerar, mas tantas pessoas que foram os alicerces aqui. E quando eu vi o rosto delas nesse sino chegar, então eu acho que... E a mensagem que o sino manifesta lá, é que um vai dizendo que a missão está sendo o toque de Deus seja tocado em cada paroquiano. Então que aquele toque de Deus seja, essa é a frase lá em cima que está, que o toque desse sino toque o amor de Deus no coração de cada um.
Uma salva de palmas para nossos filhos aí tocando. Um ponto que me marca muito forte é a questão da missão. Então a visita e as casas, e depois no final a gente celebrar naquela casa, isso para mim foi a maneira que eu encontrei de ir ao povo junto. Seja pela oração, seja pelo café, tomar um café, mas e celebrar junto. Então, fazer o Cristo, você consagrar junto com esse povo o Cristo naquela casa. Porque às vezes a gente pensa que a consagração é só na igreja. Então é você fazer aquela casa de uma igreja naquele momento. A não ser as histórias populares, mas nós não tínhamos a riqueza da vida de São Geraldo. E para mim, essas romarias que foram feitas para Curvelo me ajudaram muito a encontrar quem é esse santo. Acreditar que somos amados por Deus em qualquer momento da nossa vida. No nascer de uma paróquia, no nascer de uma criança. O amor de Deus já está. Mesmo com os desafios, mas o amor vence. Mesmo com a morte, o amor vence. Então eu diria que o amor de Deus me fez ressurgir com a ressurreição do Alfredinho. O amor de Deus faz me ressurgir cada vez que eu encontro aquelas pessoas que fazem a história daqui. E o amor de Deus me faz ressurgir toda vez que eu volto aqui e vejo essa igreja caminhando pelo esse amor. Então não deixe de alimentar o amor de Deus. Só é poeta quem mergulha no íntimo da alma e de lá extrai a essência mais doce, mais perfumada, para fazer nascer a beleza de sua poesia e do seu poetar. Deus, o maior dos poetas, está agora cantando uma canção, estampando um largo sorriso mágico, como que querendo nos dizer mais uma vez: és minha imagem e semelhança. Não posso terminar sem ainda dizer a cada um desses poetas e poetisas: parabéns. Parabéns por acreditar, por sonhar, por se dispor e por saber mergulhar dentro de sua alma e de lá extrair a magia, a beleza, que é o resultado desse trabalho contido nesse livro. Falamos de juventude, da mulher, de Maria, de Jesus e da Amazônia. Tanta riqueza de pensamentos que nos trazem esses temas aqui retratados. Que todas essas reflexões nos aponte para uma mudança profunda, que possibilite a quebra de paradigmas e nos aponte um novo pensar a vida e o mundo, acreditando que isso é possível. O livro Anjos Guardiões e Cabalísticos, escrito por Ângela Duzian, nos ajuda a pensar a mudança. Assim diz ela: mudar é um ato de coragem, é a aceitação plena e consciente do desafio, é trabalhar
trabalho árduo para hoje, é trabalho duro para agora. E os frutos só virão amanhã, quem sabe, tão distante. A caminhada é longa, muitos ficarão à margem, outros vão retirar-se da estrada. É assim mesmo. Contudo, os que ficarem chegarão com certeza. Nós chegamos até aqui e seguiremos, levando junto muitas outras pessoas pelo caminho. Parabéns mais uma vez. Filhos da Caridade no Brasil. É isso? Esse é o tema. E nós chamamos para receber o título de campeão do 7º concurso de poesia da Paróquia São Geraldo 2011. Ele, com o título Uma Carta, um Chamado. Volver a los 17, después de vivir un ciclo, es como descifrar signos, sin ser sábio competente. Volver a ser de repente, tão frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Será eterno, como el mundo, la edad que va brotando, como el mosquito en la verdad, como el mosquito en la piedra. Menino Everson Fernandes, boa! É o vencedor do 8º concurso com 190 pontos. Vence pela segunda vez, né? Vence pela segunda vez o nosso concurso. Parabéns! Viva a poesia! Então cheguei aqui na Paróquia São Geraldo, dia 6 de janeiro desse ano, 2013. Então nós assumimos esse trabalho na comunidade com muita alegria, com muita esperança e com muita coragem para a gente desenvolver e continuar o trabalho que os Filhos da Caridade já vem desenvolvendo ao longo desses anos. Então a missão é muito grande e os desafios são muitos. E é aquilo que o Papa Francisco disse, nós devemos ir ao encontro das pessoas. Também o nosso fundador, o Padre Arnisan, falava da gente ir ao encontro das pessoas, não esperar que o povo venha até nós. Não é somente abrir as portas da igreja e esperar que o povo venha. Não, nós temos que ir ao encontro das pessoas. Vamos fortalecer as nossas missões, os grupos de rua, as comunidades eclesiais de base. Eu acho que esse é o caminho. Eu já tenho até um apelido por causa dessa mensagem. É o Padre da Coragem. Então eu acho que é coragem para seguir adiante e não desanimar. E quem nos dá essa força e essa coragem é o próprio Jesus Cristo. Eu gostaria de agradecer
a presença das pessoas, agradecer a forma que eu fui acolhido na paróquia São Geraldo. A gente sabe que não é fácil quando um padre sai e chega outro, mas aquilo que nos une é esse amor por Jesus Cristo, pelo Evangelho, pela evangelização. Rei, 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 Jesus é nosso rei. Rei, 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 Jesus é nosso rei. Deus não quer a exploração uns dos outros. A exploração e a injustiça
Rei.